Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Palavrar, com Antônio Luceni. O Antônio Luceni é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Ele também já foi diretor de cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. Toda terça-feira está aqui com a gente com a coluna Palavrar. Hoje, o Luceni vai falar mais sobre museus, tema que ele começou a abordar na semana passada. Aliás, Luceni, temos que lembrar as pessoas que amanhã é o Dia Internacional dos Museus. Olha só, eu não sabia, sabe? É tanta data comemorativa que a gente não dá conta de saber de tudo. Todo santo dia é dia de alguma coisa no Brasil e alguns dias dia de muita celebração. Eu já cheguei a ler aqui 12 comemorações em um dia. Dia de tudo. Dia da unha, dia da orelha, dia absolutamente algumas tudo. Bem sui generis, bastante, né? Bastante. Bom dia, Marcelo, Lília, Jonas e aos demais que nos acompanham. Pois é, a conversa sobre museus rendeu na semana passada e a gente continua com elas porque é algo bem interessante mesmo, eu acho, a gente pensar em cidades, né, que fazem uso do seu espaço urbano, da sua malha urbana, também para ensinar, também para estimular a produção de cultura, de arte e tantas outras coisas. E assim, para quem gosta de cultura, quem gosta de arte, e também para quem não gosta e acaba se surpreendendo com determinadas informações, determinados equipamentos, é muito bom a gente ter não só museus, como outros equipamentos que estimulam a educação e cultura. Vai ser objeto da nossa conversa na semana que vem. Ainda continuando sobre a presença de equipamentos culturais e artísticos e educativos na cidade, eu pretendo abordar a questão das livrarias e bibliotecas como também instrumentos formativos bastante importantes. Bom, falando de museu, então a gente pensa assim, conforme foi dito também na semana passada, o lugar do encontro para mais diferentes fins, né? Aquela ideia de museu como coisa do passado, de antiguidades, aquela coisa tal. De equipamento só porta-poeira, essas coisas, é uma coisa do passado, né? Quer dizer, hoje quando a gente pensa museus e quem frequenta esses espaços, vê assim, uma série de atividades tecnológicas, de interação, então promoção de saraus, lançamento de livros e tantas outras coisas nos espaços dos museus que são muito interessantes. E a relação entre as artes também, né? Quer dizer, aproveitar-se às vezes de um quadro, de uma peça temática que está ali e desdobramentos a partir dela, música, literatura, poesia, em artes que dialogam. A gente já fez essa abordagem aqui na coluna, né? Artes que dialogam entre si. Os espaços e equipamentos culturais também têm esse caráter. Um outro caráter você só encontra no museu, você vai encontrar no museu coisas que você não vai encontrar em lugar nenhum. A rigor são peças raras, são peças únicas. Dependendo da parceria que o museu faz, peças de colecionadores, ou seja, só se você fosse muito amigo íntimo do cara para frequentar a casa dele e ter acesso a determinadas obras, os museus fazem isso por a gente, né? Contato com os originais. A rigor, a gente tem contato com determinadas peças, obras ou utensílios só a partir de fotografias, vídeos, né, que estão disponíveis para o grande público. No museu não, você tem o contato direto com os originais. E aí a gente pensar também no museu não só como aquela coisa do ontem, mas museu para diferentes tipos de situações. Eu trouxe alguns destaques aqui para a gente pensar. Vamos lá. Então, por exemplo, museu para brincar. Então, quem conhece, por exemplo, o Museu Catavento, lá em São Paulo, conhece um espaço altamente divertido. É muito comum, eu já estive lá umas 2 ou 3 vezes, é muito comum você ver muitas crianças e adolescentes, por exemplo, no Museu Catavento, né? É uma forma de interação com a ciência, com a cultura, com a arte, de forma bastante prática, né? Por meio de brincadeiras e ações lúdicas. Museus para rezar. Quantos museus nós não temos no Brasil para rezar? A dona Lília é de Minas Gerais? Sim, exatamente. Lá tem museus para rezar muitos. Eu imagino assim, igrejas, né, santuários também, porque em Minas Gerais, assim, eu entro nas igrejas, aquilo ali para mim
aquelas obras, aquelas pinturas, né? Nossa, fantástico. Isso é verdade. As Lembrei de igrejas já são Congonhas. em si um ambiente cultural para isso, Pensei né? nisso. Mas há museus específicos. Aí eu quero citar, por exemplo, o Museu do Ofertório, em Ouro Preto, por exemplo, que tem só coisinhas de rezar, os altares, os terços, as peças que são diretamente ligadas à religião católica, né? Os museus, aí no plural, do ontem, né? E eu quero citar um ainda em Minas também, o Museu da Inconfidência, que eu acho que é um museu bastante importante para a história brasileira e para os brasileiros, né? Um dos muitos museus do ontem, né? A maioria deles é relacionado a isso. Museu do Amanhã, que leva exatamente esse nome no Rio de Janeiro, o prédio do Calatrava, lá um arquiteto importante mundialmente, e aí com propostas de pensar o amanhã, né? Museu para pensar, aí nós temos vários, né? Todos levam a pensar, né? Mas eu estou pensando aqui, por exemplo, no Museu do Holocausto, por exemplo, né? Que são museus dessa categoria, são importantes para a gente refletir acerca de tantas barbaridades e tantas coisas ruins para a gente não repetir enquanto ser humano, né? E aí, muitos outros museus. A gente tem museus também bastante interessantes, como museus eróticos, por exemplo, que trazem peças eróticas, de fetiche. Enfim, tem museu para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é tipo e para tudo quanto é necessidade. Ô, Lucene, eu acho engraçado assim, às vezes você vai no museu e você vê uma obra, vamos falar de um quadro, principalmente obras abstratas. Eu acho que a gente precisa também entrar em contato, querer estudar um pouco isso, porque na maioria das vezes a gente afasta e fala, nossa, não entendi nada. Mas ali tem todo um sentido, né? E a mesma coisa, às vezes, aquelas obras, as artes mesmo, que você fala, mas o que será que tentou, né, descrever aqui? Embora a gente estava comentando semana passada, existem muitas coisas para a gente ler, né, para saber daquela obra, ou até ouvir também, né? Tem toda uma explicação ali. Sim, eu acho que são diferentes contatos, né, Lília? E a gente pode e deve, na minha opinião, absorver todos eles, né? E tão importante quanto visitar um museu, né, ou uma galeria, é revisitá-los, né? Justamente por conta desses percursos. De repente eu quero estar numa vibe, por exemplo, de monitoria. Então eu entro no museu, acompanho um grupo de pessoas e ali tem um especialista, um monitor que vai fazer o percurso, a caminhada junto com você, com o grupo, e vai te explicando as coisas. Esse é um tipo de relação. Um outro tipo de relação é você mesmo fazer essa busca por meio das audio-informações, das placas de sinalização, dos textos que aparecem ali ao lado das obras, ou mesmo um texto introdutório numa amostra, num conjunto de obras. E um outro caminho, que eu acho também tão importante quanto, é você não ter relação nenhuma com ninguém ali, com monitor, com plaquinha, você sentir a obra. Porque quando você pensa em termos de arte, não está só no campo, e a maior parte das vezes não, no campo da racionalidade, também o está no campo das sensações e dos sentimentos. Então tem obras que não é para você entender nada mesmo. Às vezes o propósito do artista é justamente esse, é causar perplexidade, confusão, ambiguidade. Então um caminho também bom é você sentir apenas, você se jogar, é como se você estivesse pulando de paraquedas. Ai, obrigada, agora já vou sem culpa. Você não tem muito controle do que vai acontecer ou do que está acontecendo. Você simplesmente se dá ao prazer, ao luxo e à necessidade de sentir o percurso, de perceber o percurso por outros sentidos, não somente pelo o sentido racional ou pelo percurso racional. Maravilhoso, adorei. Vamos lá então repassar. Ele deu várias dicas. Eu fico anotando, aí às vezes eu me penitencio, porque eu não sei se eu anoto, se eu anoto eu presto atenção na próxima informação, porque é muita coisa, né? Então vamos lá. Teve o Museu do Catavento, que fica no Parque Dom Pedro, em São Paulo. Em São Paulo, eu não sei exatamente o bairro, mas é em São Paulo. Capital, Tem o Museu do... Você falou do Ofertório ou do Oratório em Minas? Do Oratório, Ofertório, tem vários ali. Lá em Ouro Preto. Tem, né? O Museu da Manhã, que é lá no Rio de Janeiro. Tem museus eróticos. Eu achei aqui, o museu, perdão, antes disso, do Holocausto em Curitiba. Museus eróticos, eu não consegui achar aqui um no Brasil, mas tem em Barcelona, tem em Lisboa, tem na Holanda, em Londres, olha, né? Enfim, tiver de passagem por uma destas cidades, dê um pulo lá, ou seja, é muita coisa.
Muito bom. E na semana que vem, então, falaremos de bibliotecas, de livrarias e outros espaços, equipamentos? Isso. Ainda pensando numa cidade educadora, né, que cuida dos seus cidadãos, que tem a preocupação de formá-los e informá-los a partir de equipamentos públicos ou particulares de acesso público, falando de bibliotecas e livrarias. Mas eu queria ainda, antes de fechar, tem um que é o meu xodózinho de museus, que é um dos maiores a céu aberto. É muito, né, o Marcelo? Eu sou rato de museu, eu gosto muito de estar nesse espaço. Eu já disse que eu nasci com 60 anos, eu devo estar hoje por volta dos 90, 100 anos, porque eu já nasci com 60. Então eu gosto muito dessa coisa relacionada à história e tudo mais. Mas é o Museu de Inhotim. Gente, eu ia falar isso agora. A gente está muito conectado. Porque aqui, assim, o Museu de Inhotim é outra preciosidade que os brasileiros precisam conhecer. Não dá para desencarnar, né? Sem ter acesso a Inhotim. Eu já estive lá umas 5 ou 6 vezes, porque também não dá para fazer visita num dia só, porque é muito grande, é um espaço muito grande. E ele agrega, assim, Marcelo, diferentes galerias, tudo tratando de arte moderna e contemporânea, principalmente, mas assim, é uma preciosidade. Quem não teve, quem não foi ainda e tiver a oportunidade de ir, vá. O acesso é muito fácil, porque quem está em Belo Horizonte tem ônibus direto da rodoviária de BH para Inhotim, para no estacionamento do museu direto e sai do estacionamento do museu. Então você não tem nem muito trabalho de ficar pegando outras conduções, outros veículos. O Museu Inhotim, inclusive, que é tema de uma das crônicas do Hélio Consolaro no livro Analógicos e Digitais. Enfim, olha isso. Não é? Muito obrigado. Quem quer seguir as dicas e os pensamentos e escolhas de Antônio Luceni, entre lá no Instagram dele, que é o antonio.arte.arc.lit. Antônio.arte, com T mudo, arc, com Q mudo, lit, T mudo. É isso, Luceni. Na semana que vem a gente te aguarda aqui. Eu já acabei de mandar no seu WhatsApp uma sugestão para próximas colunas. Você vai ver lá, de um texto já publicado recentemente aí em um site noticioso, se a gente consegue separar o autor da obra, aquela obra magnífica, revolucionária de um autor, por exemplo, ultraconservador. Não é só autor, não, né? Tem várias coisas aí de gente cretina de uma obra maravilhosa, né? Então deixa o cretino de lado e vamos de foco na obra. Eita, essa coluna vai ser boa. Não é? Muito obrigado por hoje, bom trabalho, até semana que vem. Obrigado, Marcelo. Obrigada.